Oi, minha amiga, fala, meu amigo. Hoje é dia de estreia aqui no nosso canal. A partir de agora, nós vamos ter um espaço, um quadro, para contar um pouco da história da nossa Goianinha. Seja bem-vindo ao Goianinha em Pauta, Histórias e Causos. E o nosso primeiro episódio não poderia não ser no principal cartão postal do nosso município, a matriz de Nossa Senhora dos Prazeres. E a escolha do cenário não é meramente simbólica. Aqui é o ponto de partida da nossa história, a lenda da aparição de Nossa Senhora dos Prazeres. A história em volta da aparição de Nossa Senhora dos Prazeres de Goianinha, além de ser conhecida na comunidade católica da cidade pela tradição transmitida oralmente de uma geração para outra, também aparece na literatura. Nestor Lima trata do assunto no seu livro Municípios do Rio Grande do Norte, do Instituto Histórico e Geográfico, de 1942. Ao abordar a história do município de Goianinha, o autor fala da lenda no trecho que trata de lendas e tradições. Curiosamente, o nome do município de Goianinha ainda era grafado com Y. Segundo o autor, no tempo da Guerra Holandesa, as forças libertadoras vieram do Arraial Novo, Pernambuco, com o objetivo de expulsar os soldados holandeses da Lagoa de Guaraíras. Falar um pouquinho sobre a questão da história de Goianinha, a gente às vezes não tem a noção dos momentos históricos que Goianinha fez parte, momentos de importância, né? Momentos relevantes para a história de Goianinha. E quando a gente pensa um pouco sobre essa lenda, a gente esquece um pouco do contexto, né, da importância de Goianinha naquele período. Por quê? O contexto era um período de invasões, o Brasil viveu vários momentos de invasões estrangeiras, os franceses lá no início do século XVI, posteriormente os holandeses, e esse contexto do açúcar, os holandeses invadem o Brasil exatamente por divergências políticas com Portugal, porque na verdade, em um certo momento da história, a Holanda foi aliada de Portugal na produção de açúcar. E é nesse contexto de invasões holandesas que aparece Goianinha, nesse contexto histórico. Por quê? Os holandeses tentam invadir inicialmente a Bahia, não deu muito certo, houve uma resistência lá na Bahia, não foi de uma hora para outra, isso aconteceu em 1624, se não me engano. E em 1630 há a segunda invasão holandesa. Essa segunda invasão holandesa, ela foi mais efetiva, porque eles não atingem só Pernambuco, como a gente geralmente vê nos livros de história, né? É até uma coisa que também é interessante, né? O livro de história ressalta muito o domínio holandês em Pernambuco. Mas essa invasão holandesa, ela atingiu todo o litoral aqui. Ela veio aqui no Rio Grande do Norte, né? A presença holandesa em Natal foi muito efetiva aqui no estado do Rio Grande do Norte, né? Os holandeses ocuparam algumas áreas. E Goianinha, na época, era uma cidade importante, era uma região importante. Não era uma cidade ainda emancipada, né? Ainda havia muita presença indígena aqui. Até alguns historiadores não apontam que Goianinha tinha uma organização de vila ainda tão efetiva ainda. Goianinha era muito local de passagem. Existia aqui índio janduís ainda e tal. Só no finalzinho do século XVII é que Goianinha começa um povoado de gente branca, né? Vou usar esse termo aqui. E que começa essa ocupação. E aí a gente sabe, né? Dos mascates que vinham de Pernambuco, etc. Essa história a gente sabe lá, né? Mas o que acontece? Essa invasão holandesa aqui, como Goianinha era local de passagem, Goianinha vivenciou um turbilhão, né? Porque teve aquele contexto de Cunhaú, que Goianinha é bem próximo, e também há um fato também, que isso é importante ressaltar, a linha Areis. Existe a ilha de Guaraíras, que ali houve uma ocupação holandesa ali, um local de resistência holandesa, em que os portugueses tentavam impedir essa ocupação holandesa naquela região, né? Então, por isso que havia esses conflitos. Eu acredito que esses conflitos, né, e que houve entre portugueses e holandeses, se deu por esses dois contextos. O contexto lá de Areis, o contexto da ilha de Guaraíras, que era uma espécie de fortaleza holandesa que os portugueses tentavam impedir, e esse contexto, que a gente sabe que é mais simbólico, que é feriado no dia 3 de outubro, dos mártires de Cunhaú, né? Jacó Rabi invade lá a congregação e acaba executando os fiéis da congregação, né? Esse contexto dos mártires de Cunhaú. É até interessante também, só um parentezinho aqui, que isso também reflete o contexto religioso da Europa, né? Porque os holandeses eram calvinistas, né? Contexto de reforma protestante também, só para que fazer, vamos dizer assim, relações com o que estava acontecendo na Europa também, né? Porque dependendo da igreja, né? Então também tem esse contexto de conflitos lá na Europa, que essa reação portuguesa foi devido a essa situação da presença holandesa nesses dois polos aqui. Goiânia é local de passagem, né?
Então há alguns historiadores que apontam para essas evidências de conflitos aqui entre portugueses e holandeses. Alguns associam que, de fato, por exemplo, o nome da batalha se refere a batalhas que travaram ali portugueses e holandeses aqui em Goianinha. Sobre esse mito, né, sobre essa história da padroeira da cidade, da igreja aqui, da presença da igreja, tem muita relação com esse contexto, né? Claro que a gente vai apelar agora para o mito, para a lenda, porque se fala sobre isso é tradições orais que são contadas. Devido a uma carência realmente de estudos, de valorização da história e da cultura, a gente não tem muita gente discutindo sobre isso, não tem pessoas que falam muito sobre a história, infelizmente. Mas Goianinha, e a gente tem que ressaltar muito isso, Goianinha estava na época no centro da economia do Brasil, né? Se a gente for olhar direitinho. Por quê? Porque desde a ocupação portuguesa no Brasil, o açúcar era a principal atividade econômica, e o centro econômico do Brasil era o Nordeste. E Goianinha está nesse cenário de invasão estrangeira, invasão holandesa, tentativa dos portugueses de acabar com esse domínio holandês exatamente por causa do açúcar. E Goianinha, a gente não sabe ao certo, é muito difícil essa precisão, Goianinha tinha no mínimo 8 engenhos que funcionavam bem. Vai ter ao longo da história. Então Goianinha vai ser também parte desse processo de açúcar, de produção de açúcar, né? Esse mito ocorre na época em que os portugueses estavam tentando expulsar os holandeses do território do Brasil, lá no longínquo século XVII. E ocorre, né, às margens de uma lagoa, porque foi nesse local onde ocorreu uma das batalhas dos portugueses tentando expulsar os holandeses, né? E nesta batalha faltou pólvora para os portugueses. Então, os portugueses fazem uma invocação a Nossa Senhora, que aparece às margens da lagoa, trazendo uma cuité. Nessa cuité tinha apenas areia dentro, que ela distribuía para os soldados portugueses, e eles colocavam essa areia em suas armas, e então a areia se transformava em pólvora. E desta forma, eles conseguiram então derrotar os holandeses aqui em nosso território. E o que acontece? Na mitologia, na lenda, conta que houve... na verdade, se conta essa história unificada, mas tem pessoas que dizem que são duas lendas, né? A primeira lenda é que aparece a imagem dessa mulher, né? Dessa mulher formosa, aparece a imagem dela, possivelmente ali próximo da batalha, que aparece essa imagem, e essa imagem é retirada para levar para ser cultuada, né? Para prestar culto a essa imagem. Mas essa imagem some e sempre voltava para onde estava uma carnalbeira, ou em cima de uma carnalbeira, né? E sempre que fazia esse processo, a imagem sumia. Então se entendia que essa imagem queria ficar lá, né? Pela fé da época, pelas crendices da época, acreditava que essa imagem queria ficar lá. Então acredita-se que a igreja foi construída em volta da imagem, né? Em cima da carnalbeira. A segunda vertente, ela na verdade vai se juntar a isso, a essa ideia, que é que o conflito entre portugueses e holandeses, né? Que essa bela mulher aparece e com um objeto, um recipiente, ela junta a areia daquele lago, encharcado ali pelo aquele conflito violento. E quando ela junta essa terra, entrega para os portugueses, aquilo vira pólvora, e foi crucial para a vitória decisiva ali dos portugueses para expulsar os holandeses daqui. Achando, né, que teria sido com a ajuda de Nossa Senhora que eles teriam conseguido expulsar os holandeses daqui da região, eles então vão construir uma igreja sobre a invocação de Nossa Senhora dos Prazeres. E claro, lá no local da batalha, eles fazem um nicho, né, em homenagem a Nossa Senhora dos Prazeres, e colocam a imagem lá. Só que a imagem desapareceu e amanheceu lá no outro dia, pendurada em uma carnaúba. Achando que era uma brincadeira, eles trazem novamente essa imagem e recolocam lá em seu lugar. Porém, a imagem novamente vai desaparecer. Novamente, a imagem misteriosamente desaparece. E eles então, preocupados, colocam, né, um vigia para que pudesse descobrir quem é que estava fazendo isso, tirando a imagem. E novamente essa imagem desaparece, ninguém consegue descobrir quem é que tirava. Até que eles mesmos disseram, não, isso aí é porque a Nossa Senhora quer que se faça, né, o seu templo, a sua igreja, no local que ela está indicando. E assim foi feito, né? Um dos fundadores de Goianinha
Francisco Lopes Galvão, pernambucano, lá da cidade de Goiânia, então decide fazer a igreja de Nossa Senhora dos Prazeres no local indicado. E se constrói a igreja matriz e, uma curiosidade, o altar ficou exatamente no lugar onde era a carnaúba, na altura em que a imagem ficou pendurada. Falar da história de Goianinha e não lembrar do Monsenhor Armando de Paiva é impossível. De acordo com o Monsenhor Armando de Paiva, a imagem de Nossa Senhora dos Prazeres veio de Portugal para o nosso município no século XVII e teve como morada a primeira paróquia do interior do Rio Grande do Norte, a da nossa Goianinha. Em abril de 2020, o Monsenhor me concedeu uma entrevista e falou sobre Nossa Senhora dos Prazeres. O bispo de Portugal, então que essa devoção vem de Portugal, Nossa Senhora dos Prazeres. Ele é Portugal, Olinda, abrangia quase todo o Nordeste. Ele era bispo dessa região toda. Quando ele instituiu a paróquia de Goianinha, colocou Nossa Senhora dos Prazeres como nossa padroeira. Sem dúvida alguma, foi um motivo muito, muito bom, porque realmente é uma alegria. Depois nós temos a preparação da Quaresma, a preparação da Semana Santa, o novenário, culminando no dia até de segunda-feira, a homenagem a Nossa Senhora dos Prazeres, nossa padroeira. Então é muito importante a gente valorizar a história e ver como se pensava, né, a formação da nossa cidade. Claro que a gente sabe, historicamente, que a igreja ela foi oficialmente construída ali no século XIX, mas tem todas essas lendas, né, essas crendices que, na verdade, refletem um pouco a cultura da nossa cidade, como pensa o nosso povo, né, e é muito interessante. Gostou desse vídeo? Então deixe o seu like, compartilha com seus amigos, inscreva-se no canal para ser notificado dos novos vídeos. Tem vídeo novo toda semana e deixe também a sua opinião nos comentários.